Olá, alunos. Vamos para a nossa aula número 5 dessa semana de anatomia humana. O tema que nós vamos estudar agora será o sistema nervoso periférico, os nervos e a medula espinhal. A medula espinhal, ela é uma estrutura que ela vai desde o tronco encefálico, que eu vou marcar aqui na corzinha verde para vocês seguirem. Ela segue desde o tronco encefálico e ela vai até a T2, que corresponde à vértebra torácica 2. Esse é o tamanho em comprimento da medula espinhal. A medula espinhal é uma estrutura de ramificações de nervos que dela partem pares de nervos, chamados de nervos espinhais, em cada um dos segmentos entre as vértebras, também chamado de nervos intervertebrais. Então, toda a informação que eu já repassei para vocês na aula passada do sistema nervoso central, que vem lá do encéfalo, as regiões do encéfalo, tanto da parte motora como da parte sensitiva, as funções de memorização, tudo, eles ficam na região da calota craniana, na caixa craniana. E a estrutura da coluna vertebral, que está aqui, é onde fica a medula, que é o segmento dos nervos que vão levar e trazer as informações do corpo. Então, a medula espinhal é uma estrutura que ela fica protegida dentro das vértebras e dentro de duas meninges, que é a dura mater e a aracnoide, que protegem ela. E ela fica envolta em um líquido chamado líquor cefalorraquidiano, que nutre a medula e também serve de proteção a ela. Nós temos aqui uma imagem, uma figura da medula, como ela funciona. Então ela tem segmentos de nervos, ó, que vocês podem verificar aqui, segmentos de nervos, e cada segmento desse vai sair um parzinho entre os discos vertebrais. Tá? Então uma estrutura de ramificação. Ela tem duas funções básicas, né, que é a manutenção da homeostasia, que é o equilíbrio entre os impulsos e a integração com o sistema orgânico, tá? Do que chega de impulso nervoso e a resposta que dá. E ela é composta, no mesmo jeito que a estrutura do encéfalo, de substâncias brancas e substâncias cinzentas, tá? No caso, a substância branca são as chamadas vias rápidas. Essas vias rápidas são onde ocorre a propagação dos impulsos nervosos. E elas se dividem em as vias aferentes e as vias eferentes. As vias aferentes, elas são as vias sensitivas. Elas trazem o impulso elétrico do corpo em direção ao encéfalo. Então, no caso, ela tem uma característica de trazer o impulso do que você percebe no ambiente, o que você tocou, o que você pegou, ou a dor, alguma situação que ocorra no ambiente externo, e essa mensagem é levada até o encéfalo através dessa via chamada de vias aferentes. E depois a resposta a esse estímulo que ocorre no organismo, ele vai pelas vias eferentes, que é a via de resposta, no caso, está ligada aos neurônios motores, que é a ordem que o encéfalo dá do que fazer. Uma contração muscular, um relaxamento, alguma ação no músculo, principalmente, para que ocorra aquele processo. Então, a medula, ela é a ponte de ligação, é como se fosse um grande cabeamento de fio, em que você recebe a informação do corpo pela via aferente e manda a resposta pela via eferente,
passando sempre por ela esse impulso nervoso. Nós temos aqui uma imagem demonstrando onde a localização da medula e algumas características importantes. Primeiramente, esse corte é um corte no plano transverso. Tá? Então, nesse caso aqui, nesse ponto, exatamente aqui na linha clavicular, é como se tivesse feito um corte transverso e nós cortamos essa estrutura da medula para poder ter uma visão superior dela. Então, nós estamos vendo a medula num corte com uma visão superior, uma vista superior dela. Então, nós temos aqui a estrutura óssea, que eu vou pintar na cor azul o contorno para vocês verem, a estrutura aqui da base da vértebra, que é a estrutura óssea que vai estar protegendo a medula, e aqui é o outro lado da estrutura óssea da vértebra. Então, no caso, isso aqui é uma vértebra que está protegendo, uma vértebra dorsal, no caso seria da região torácica, tá? Então, uma vértebra torácica de proteção. Então, tem estrutura óssea dos dois lados e nós temos aqui a parte óssea. A medula, eu vou pintar na cor amarela aqui para visualizar melhor. Então, a medula é essa estrutura aqui, ó, central, que vocês estão vendo, e que eu estou fazendo o contorno nesse momento com a cor alaranjada. Então, a medula espinhal ela é composta por uma parte branca, a substância branca, e a substância cinza, que a substância branca é composta por um tipo de neurônio de transmissão rápida e a substância cinza, os neurônios de ligação, que fazem essa ligação entre os neurônios. Os neurônios são as células nervosas que compõem a medula e que compõem também os nervos. Vou mudar um pouquinho a cor verde novamente aqui. Dessa medula, ela está dentro de um espaço chamado de forame medular. É um buraco que tem aqui no meio da vértebra, um espaço onde ela está encaixada. Então, ela está saindo lá desde o tronco cefálico até a região T2, a região torácica 12, perdão, T12, região torácica 12. É o espaço de prolongamento dela. Depois ela tem as ramificações que seguem um pouquinho mais. Então, dela parte os parezinhos de nervos, ó. Um nervo sensitivo e um nervo motor. E eles se unem aqui numa região chamada de gânglio. Eu estou circulando agora para vocês verem. Chamado de gânglio sensitivo do nervo espinhal. Então, do outro lado, eu também tenho o mesmo par correspondente, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Então, saem pares de nervos da medula entre cada espaço de vértebra. Aqui nós fizemos uma secção, um corte, foi seccionado a medula, como se ela tivesse sido cortada aqui nesse ponto, para demonstrar o espaço que ela fica, que é esse espaço aqui que é chamado de espaço do forame espinhal ou forame medular, onde ela fica alojada. Então, e aqui é a mesma estrutura óssea que nós vimos na imagem anterior. Entre cada vértebra, eu tenho uma estrutura fibrosa que ela serve para fazer um amortecimento entre as vértebras e causar proteção. Tá? Isso é chamado de disco intervertebral. Tá? É nesse disco aqui que ocorre muitas vezes as lesões chamadas de hérnias de disco, que é uma herniação que ele lesiona um ponto e ele fica abaulado naquele ponto. E o que acontece? Como você sai nervos entre os parezinhos entre as vértebras, o local está mais alto, ele pode comprimir uma ramificação do nervo, e se ele comprimir a ramificação do nervo, você vai sentir dor, se for um nervo sensitivo. Se for um nervo motor, pode comprometer o movimento da região que aquele nervo
ele vai ser responsável. Então, só para reforçar novamente, aqui nós temos o mesmo, só que em forma de imagem agora, a substância branca e a substância cinza da medula. Aqui fica a meninge. Essa aqui representa, essa que estou pintando de verde agora, representa a meninge de proteção no caso da medula, no caso a dura mater. E depois eu tenho ainda a segunda meninge aqui embaixo, vou pintar da cor amarela, fica mais fácil. Aqui, a segunda meninge, que é a aracnoide. Então a medula ela é protegida por duas meninges, a dura mater e a aracnoide. Nos pares de nervos existe uma bainha de proteção, quer dizer, uma membraninha que cobre eles aqui e que ocorre, como exemplificando no nosso dia a dia, como se fosse um fio elétrico, que ele tem uma capinha de proteção para que você não tenha curto-circuitos ou diferenciação de choques ou de passagem elétrica, como se fosse a mesma coisa. Então, existe uma bainha de proteção aqui, existe outra bainha de proteção na estrutura da célula que eu já vou mostrar um pouco mais à frente para vocês. Então, a substância branca da medula, que contém a parte sensitiva e motor de neurônios, tá? São as chamadas vias expressas, ida e volta dos impulsos elétricos sensitivos para o encéfalo e dos impulsos nervosos motores do encéfalo em direção aos tecidos efetores, que no caso tecidos efetores é o local onde se quer a ação, tá? O potencial de ação, ou no músculo, ou alguma coisa que tenha ocorrido, por exemplo, uma dor, um ferimento, é o local onde ocorreu. E lembrando novamente a substância cinzenta, que é a parte cinza da medula, que fica na parte central, que é um local de integração, que pega esses potenciais excitatórios, chamados de PEPs, e os inibitórios PIPs pós-sinápticos, e ocorre a transição e o equilíbrio entre eles. No caso, entre toda a medula ocorre essa homeostase, esse equilíbrio de impulsos elétricos. Nós vamos ver aqui a estrutura da medula, mas eu não vou me ater muito à questão da estrutura celular em si da célula nervosa, tá? Como objeto de estudo nosso é mais a estrutura anatômica. Então, só lembrando aqui, nós temos, no caso que é um nervo, o nervo é composto basicamente de células nervosas. Células nervosas são os neurônios. Então, os neurônios, a parte celular, vão formar os nervos vão formar os troncos, troncos nervosos, vão formar os gânglios nervosos e assim sucessivamente. Então, aqui tem uma imagem de como é uma estrutura de um nervo. Então, ela tem uma capa de proteção aqui, uma bainha de proteção, tá? E eu tenho, que é chamado o epineuro, em torno de todo o nervo, fora, externo, na parte externa do nervo. Depois eu tenho o perineuro, que é uma parte que recobre uma área chamada de fascículo, tá? E eu tenho o endoneuro, que é em torno de cada axônio. O axônio é o prolongamento das células nervosas. Então ele faz uma bainha de proteção aqui também em torno do axônio. E aqui na pontinha eu tenho o axônio, que é onde uma célula nervosa vai se ligar à outra. Então o nervo é composto por várias células nervosas e cada célula nervosa é composto por essa estrutura que eu passei para vocês. Aqui ao lado direito tem essa mesma estrutura, só que uma foto no microscópio eletrônico com aumento de 1000 vezes da estrutura do desenho ao lado. Então, relembrando aqui nessa imagem como ocorre o impulso nervoso. Você tem lá no organismo uma estimulação, um estímulo. Aconteceu alguma coisa. Tá? No caso aqui, você teve um prego que perfurou a sua mão, por exemplo.
passou pela epiderme e chegou às terminações nervosas aqui abaixo da pele. Essas terminações nervosas vão imediatamente mandar essa ordem de comando pela via aferente, que vai chegar até a medula do nervo da parte da mão, braço, e vai chegar até a medula. Quando chegar na medula, aqui na parte do disco vertebral, você vai ter o gânglio nervoso, a parte sensitiva, a parte sensorial. Então, essa informação chega aqui, a parte de ligação, que é a parte cinzenta da medula. Essa informação vai lá para o encéfalo, e do encéfalo vem a resposta. O que fazer? E no caso, a resposta vem pela via eferente, tá? Que é a via de resposta. E passa aqui, no caso, pelos nervos motores, a parte correspondente motora, que vai chegar até a região onde ocorreu a lesão, no caso o músculo, e vai ocorrer um processo do efetor, onde ocorre a resposta àquele impulso. Então ocorreu o impulso, chegou, foi até o encéfalo, voltou, teve a resposta, contratura muscular. Agora nós vamos ver uma célula nervosa. Isso aqui é uma imagem de um neurônio, tá? Também é uma estrutura, é uma célula, que ela tem um núcleo, e ela tem prolongamento, chamado de axônio, e o neurônio ele tem ramificações, então eles vão se ramificando um ao outro, então na base do axônio, com o outro a parte do detrito do outro neurônio, e assim o impulso nervoso ele segue dentro do neurônio, e assim ocorrem os impulsos nervosos, tanto sensitivos como os motores, no caso de ordem aos músculos. Entre os neurônios que ocorre essa ligação, nós temos uma situação chamada de sinapse, que é onde é a fase de ligação de um neurônio com o outro. Tá? Esse ponto de ligação é onde passa-se o impulso de um neurônio ao outro, e nós temos aqui, nesse ponto, uma substância chamada de neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias que nós temos no organismo que vão facilitar essa passagem do impulso elétrico. Então, ele pode ser tanto excitatório, aumentar esse impulso para que ele ocorra com mais facilidade, como ele pode ser inibitório, inibir um impulso. Tá? Então, ele tem várias situações que ele vai ocorrer, dependendo do neurotransmissor que está envolvido aqui. Como nós já tínhamos visto, a parte sensorial. Mas agora eu vou citar uma situação que são chamados neurônios de sensibilidade, acentuar um pouquinho mais a ação dos neurônios sensitivos. Então nós temos terminações nervosas na base da pele, abaixo da epiderme, da derme e epiderme. Essas terminações nervosas são chamadas de dermatodos. Então eles nos dão a capacidade de perceber o ambiente, tá? E o que está acontecendo. Então, nós temos divisões desses dermatodos, que esses pontos de sensibilidade das células nervosas, na parte da pele. Então, cada sequência que sai da coluna vai ter uma região correspondente a esses nervos e esses dermatodos. No caso aqui, eu circulei o C3, que seria correspondente a cervical 3. Então, qual a região que essa parte de nervos sensitivos aqui ela é responsável? Por exemplo, aqui o T1 no antebraço aqui, na parte interna do antebraço, corresponde à primeira saída de nervos da torácica 1. Então, o que você percebe aqui, essa informação é levada diretamente a essa região na medula.
Às vezes a pessoa pode ter perda de sensibilidade nessa região por uma lesão do nervo que ele ocorreu lá na medula e não, às vezes, num local específico. Aqui nós temos um exemplo do mesmo exemplo de uma situação que você ocorreu um prego, a pessoa chutou um prego aqui, isso causou dor. Deu processo excitatório, mesma coisa, esse impulso cegou, foi para a medula, foi até o encéfalo, do encéfalo veio a resposta, o que fazer? No caso, contrair a musculatura e tirar aquela perna dali. Ao mesmo tempo, ocorrem vários processos no organismo. Então, nós temos que lembrar que quando você puxou essa perna, a outra perna tem que manter um equilíbrio, senão você vai cair. Então, existe uma outra via ao mesmo tempo ocorrendo que dá ordem de contração e relaxamento da musculatura para se manter o equilíbrio do corpo. Então, esses processos de ida e volta das vias aferentes e eferentes, elas ocorrem a todo momento e simultaneamente em muitas situações. Aqui eu vou dar um outro exemplo quando você tem os nervos quando eles saem na região periférica. Então o que acontece? Aqui nós temos exemplos dos nervos que estão saindo da região cervical, ó. C5, C6, C7, C8. Então esses nervos, eles vão ter ramificações. Eles vão se ramificando em nervos menores e vão dando os níveis de sensibilidade que nós temos. Alguns vão se dentro da musculatura, que são os nervos motores, e os nervos sensoriais sensitivos que vão, principalmente os dermatodos também, que vão ficar na parte da pele para dar a sensação de você perceber o ambiente, o que está ocorrendo na parte externa. O exemplo do nervo radial. Então, o nervo radial aqui, vamos circundar ele. Ele está saindo aqui. Ele sai dessa parte aqui, desse entroncamento aqui nervoso. Ele passa na frente do húmero, que é esse osso do braço aqui. E ele segue pela parte externa do braço aqui. E aqui ele está na região do punho. Então, o mesmo nervo e o segmento dele. Significa que tudo que é irrigado pelo nervo radial, ele vai passar por esse segmento aqui. Esse é o caminho que ele vai seguir. Se eu tiver um seccionamento aqui, um corte ou por acidente, alguma coisa que você cortou esse nervo, então toda essa parte aqui não vai ter mais ação. Você vai perder sensibilidade, você vai perder tônus muscular, você não vai ter musculatura que vai funcionar. E você vai ficar sem ação motora, principalmente. Em qualquer nervo que ocorrer, o ramo que ele corresponde, tá? No caso aqui, um outro exemplo. O nervo mediano aqui, ao lado direito, ó. O nervo mediano é esse nervo do meio aqui do punho, bem no meio da mão. Se você tem uma lesão do nervo mediano, você pode ficar com uma patologia chamada de punho caído. Quer dizer, você não consegue mais contrair a musculatura do punho e ele fica sem ação. Então ele fica com esse aspecto aqui de punho caído. Ó. A imagem que dá para ver, porque não tem mais nervo que dá ordem de contratura muscular para a musculatura da região do antebraço e do punho. Aqui é um exemplo de lesão do nervo ulnar. O nervo ulnar é o nervo que vai ser correspondente ao quarto e o quinto dedo da mão. Tá? Então, nesse caso, a pessoa fica com os dedos sem função também e ele acaba ocorrendo uma atrofia dessa musculatura com o tempo, porque ela não tem mais ação de contração. Vamos agora para o plexo lombar aqui, a região onde tem os nervos que saem da região lombar. A região lombar corresponde
da primeira vértebra lombar, seria L1, o L2, L3, L4 e L5, que são as 5 vértebras da região lombar. Essas vértebras, aqui entre as vértebras, aqui seriam as vértebras, e entre elas vão estar os nervos. Então, lembrando que o nervo relembrando novamente, sai da medula, e aqui eu tenho um entrocamento desse nervo, ele tem um entrocamento e ele vai fazendo ramificações. E aqui ele faz as subdivisões dele em outro nervo. No caso aqui, esse nervo que sai da L1, ele vai para a região hipogástrica. Ó. Alguns nervos vão irrigar a parte de vísceras, no caso os órgãos internos, outros vão irrigar a parte da pele, dermatodos, e outros vão fazer irrigação da parte muscular, os nervos motores, tá? Então, se você lesionar aqui, você perde toda a função para cá. Se lesionar só o segmento que foi lesionado, que ocorre algum tipo de lesão. Existe um processo chamado de, quando você faz via farmacológica, que é você faz uma anestesia. O que é anestesia? É um bloqueio de impulso nervoso aqui. Então, existem substâncias, medicamentos, que eles agem próximos ao nervo e eles inibem a transmissão nervosa. Quando ocorre essa inibição, você não passa impulso. Nesse caso, eu tenho uma anestesia. Então, no caso, na linha da bacia ilíaca aqui do exemplo, quando você pega L4 e L5, você pode fazer uma anestesia chamada de peridural, que é uma anestesia que você joga um líquido, que é uma substância anestésica, que ela vai atuar no nervo e vai inibir a passagem dele, tanto sensorial como motora, durante a ação daquele fármaco, daquele medicamento. E é aquela droga correspondente. E aí, no caso, desse ponto da cintura para baixo, você não vai ter mais sensibilidade durante a ação da medicação e nem ação motora. É o período que se usa para se fazer as cirurgias correspondentes nessa região. Aqui alguns nervos importantes dos membros inferiores que é bom lembrar, entre eles o nervo isquiático, que é esse nervo grande aqui, ó. Eu estou pintando de cor lilás agora. E que ele passa exatamente no meio da região glútea. Lembrar, essa região aqui é a região glútea. Então, tem aqui a bacia ilíaca, ó, a ponta da bacia ilíaca. Aqui a cabeça do fêmur. E esse nervo ele passa aqui no meio. Por essa razão, e quando se faz medicamentos intramusculares, você faz um processo chamado divisão por quadrante, que você faz na parte superior externa, para você fugir de qualquer tipo de você alcançar esse nervo com uma agulha e lesionar ele. Se você lesionar esse nervo, daqui para baixo, todas as ramificações dele vão ficar comprometidas. Então é bom sempre lembrar disso, que é uma coisa bem séria. Tá? Aqui só para exemplificar novamente as raízes dos nervos, ó. L4 e L5 estão aqui, que correspondem a essa região aqui. E os nervos correspondentes a cada um deles. Então, seccionou o nervo, perdeu a função, dali para baixo ele perde a função dele. Vamos lembrar algumas terminologias importantes que vocês vão começar a ver a partir de agora. Uma delas é a anestesia, que é o que eu acabei de explicar, que é o bloqueio, que ele pode ser tanto no espaço epidural, que aí no caso eu tenho uma anestesia peridural,
ou ele pode ser uma anestesia hack quando esse líquido é jogado dentro do líquido cefalorraquidiano. Lembrando que ele não pode atingir a medula, ele é colocado próximo. Então, a absorção é por proximidade no caso da droga, que vai causar o bloqueio anestésico, tá? Que causar a anestesia, nesse caso, daquele ponto para baixo. O bloqueio nervoso é a mesma coisa, só que ele ocorre num nervo específico. Você vai pegar uma região, naquela região você vai fazer a introdução da droga anestésica e quando ela é próxima ao nervo, ela vai fazer o processo de bloqueio daquele nervo. Então, a parte que aquele nervo ele corresponde, ela vai ficar sem sensibilidade e sem ação motora enquanto tiver ação da droga. Nós temos uma situação que é um processo infeccioso chamado de meningite, que é quando você tem a inflamação das meninges. Só lembrando que as meninges, você tem 3 na caixa craniana que protege o encéfalo: dura mater, pia mater e aracnoide. E nós temos 2 meninges que protegem a medula espinhal, a dura mater e a aracnoide. Quando ocorre um processo de inflamação nessas meninges, eu tenho a chamada de meningite, que pode ser provocada por agentes externos, vírus, fungos ou bactérias, ou traumática também em algumas situações que pode ocorrer acidentais. Eu tenho uma situação chamada de neuralgia. Neuralgia é relativa à dor. Então, é a dor no nervo, tá? Então, é só uma dor muito intensa que ocorre no trajeto de um nervo sensitivo, no caso que está relacionado à dor. E eu tenho a neurite, que já é um processo inflamatório, também induzido, pode ser por traumatismo direto, fraturas, contusões, ou até uma agulha que seja introduzida no nervo por engano no procedimento errôneo, e aí você causa uma neurite, que é essa dor intensa no nervo. E eu tenho a parestesia. E que a parestesia é uma sensação anormal. Então você confunde as sensações que você está tendo na parte sensorial, tá? Por alguma razão, algum distúrbio que ocorreu no nervo. Então, pessoal, agora encerro essa aula de hoje e vamos para as atividades. Obrigado, tchau.